Hospital de Amor apresenta Previcast, a prevenção salvando vidas. Olá a todos, começamos mais um episódio do Previcast, o videocast do Hospital de Amor, especial Março Lilás, campanha de prevenção do câncer do colo do útero. Eu sou Júlio Possati, médico ginecologista do Instituto de Prevenção do Hospital de Amor e convido você para acompanhar o tema de hoje, que é um tema muito especial. Nós vamos discutir um pouco em como ampliar as ações de rastreio e condução dos casos alterados em regiões com limitações de acesso. Nós temos hoje duas convidadas à distância online. Gostaria de começar apresentando a vocês a doutora Kátia Torres, que é diretora de ensino e pesquisa da Fundação Centro de Controle Oncológico do Amazonas, onde atua como investigadora local do estudo Marco, que é um importante estudo, uma importante pesquisa que atua na gestão de risco do câncer de colo uterino e avaliação de novas estratégias de rastreamento. Seja muito bem-vinda, doutora Kátia. Poxa, muito obrigada pela acolhida, pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar aqui, compartilhar experiências, dividir angústias e buscar soluções e, quem sabe, sugerir mudanças e buscar o que é de melhor para a população feminina do nosso país. Muito obrigado, Kátia. E também conosco a doutora Mila Pontremoli Salcedo, diretora de treinamentos e educação para a prevenção do câncer do colo do útero para Moçambique, Texas, América Latina e outros locais de poucos recursos no Departamento de Ginecologia Oncológica e Medicina Reprodutiva da Universidade do Texas, MD Anderson Cancer Center, em Houston. Mila, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, doutor Júlio Possati, agradeço muito o convite, é com muita alegria e bastante honrada que eu estou aqui hoje conversando com a nossa colega doutora Kátia Torres, né? Fico muito feliz da gente poder trocar um pouquinho as experiências e aprender bastante juntos. Eu queria começar essa fala nossa trazendo para quem está nos assistindo uma realidade que ainda é uma realidade que nos traz muita tristeza, que é sobretudo as taxas de incidência de câncer de colo uterino no nosso país, mas especificamente as taxas de incidência e mortalidade nas regiões Norte e Nordeste. Kátia, nós sabemos que o câncer do colo do útero é ainda o segundo mais prevalente na sua região. Muitas mulheres dos estados do Amazonas, Acre, da região norte, morrem e vivem ainda a tragédia do câncer de colo uterino. Por que você entende que nós ainda temos essa desigualdade? Por que essas taxas de incidência são tão heterogêneas? E eu trago, inclusive, números, né, para a nossa audiência que nos acompanha agora. Se nós avaliarmos em termos de incidência no Brasil, vejam bem, o câncer de colo do útero, ele atinge cerca de 20 mulheres para cada 100 mil. Na região norte. Na região, mais especificamente do Amazonas, essa taxa chega a números perto de 28 mulheres para cada 100 mil. Detalhe um pouco para a gente, Kátia, por que você entende que ainda existe essa diferença? Como eu disse na minha fala de início, né, de agradecimento, eu falei que a gente ia dividir angústias, e aí então o doutor Júlio já começa fazendo perguntas que trazem essa sensação de angústia, de impotência às vezes, de olhar para esses números e imaginar, então trazendo um pouco o que você me pergunta, por quê, né? Claro que a gente tem um estigma aqui no Amazonas, aqui na região norte, de fazer referência à situação geográfica, às distâncias geográficas, a falta de estradas e tal. Eu chamo de estigma porque termina que a gente utiliza como primeira fala, dizendo assim, olha, é a geografia. Só que, infelizmente, eu constato, e a gente vem constatando que não é isso, e não é só isso. E talvez esse não seja o principal problema. Eu sei que a gente tem problemas estruturais, um problema cultural, é um conjunto socioeconômico, cultural, gestão, acesso, sabe, junta tudo isso. Nós não podemos nos blindar ou nos mascarar dizendo que é a geografia, porque a geografia, gente, a gente não vai mudar. O estado do Amazonas é grande,
a divisão territorial não tem previsão nenhuma de ser mudada, ninguém se deseja isso. São os rios que estão por aqui, a população está dispersa, a dispersão demográfica é grande, nós temos uma grande concentração, falando de estado do Amazonas, 50% da população mora em Manaus, que é a capital, e a outra metade está lá dispersa nesse território. Então a gente não vai mudar a geografia, a gente tem que mudar os outros aspectos. E aí a gente tenta entrar muito nessa coisa cultural. E a gente percebe assim numa prática, sabe, é que a gente oferece, algumas vezes, condições sim de acesso às mulheres, e muitas vezes elas não atendem. Então tem um componente cultural para ser mexido e de entendimento da importância do cuidado da sua saúde. Claro que a gente tem de oferta. E aí, assim, eu me volto a essa dispersão geográfica e, infelizmente, preciso dizer que a gente tem 5 centros de fazer colposcopia, que é o segundo passo ali, depois que a gente tem, após o rastreio, eu preciso fazer seguimento das mulheres. Então, acesso ao exame colposcópio, depois de detectar, de fato, a presença de lesões precursoras, a gente já pode agir e prevenir um câncer, de fato, nós também temos dificuldade de acesso ao centro de tratamento. Então, são realidades, né? Eu acho essa fala sua inicial ela é muito importante. Eu queria até trazer um gancho dela, chamando a Mila para essa discussão. Quando a gente verifica ainda essa realidade muito negativa do câncer de colo uterino, ela ainda é mais impactante se a gente pensa que é um câncer que é o modelo ideal de prevenção e de eliminação. Mila, quando traz para a gente essa informação da Kátia, da questão cultural, você percebe isso também nas localidades em que vocês atuam, o time de vocês atuam, uma não valorização da prevenção de câncer, talvez porque haja ali outras necessidades, outras demandas mais urgentes do que o rastreamento de um câncer que inicialmente é assintomático, silencioso? Júlio, muito interessante, assim, ouvindo a Kátia falar e o teu comentário, a gente vê que as coisas são muito parecidas nas diferentes regiões, diferentes países, diferentes áreas do mundo, né? Realmente, a gente vê uma demanda de outras áreas da saúde tão importantes que acaba o rastreamento do câncer de colo ficando para um segundo momento, né? Mas eu acho que com toda essa campanha mundial que a gente tem feito em determinadas regiões específicas, a gente pode auxiliar mostrando que é um câncer totalmente prevenível, né? Quase 100% prevenível. E isso nos dá uma gama de opções de tratamento e de atuação, vamos dizer, de ação clínica durante a prevenção do câncer de colo do útero como uma oportunidade imperdível. Mas claro que a gente precisa para vacinação, a gente precisa bastante recursos, o que em muitas áreas é difícil de conseguir recurso amplo para vacinação ampla. A gente precisa de recurso para não só oferecer um rastreamento, mas como eu sempre digo, não adianta rastrear e a gente não tratar as mulheres que são positivas. Então a gente também tem que, além de oferecer o rastreamento, oferecer o tratamento das lesões precursoras, que também é uma ação clínica importante no combate do câncer de colo do útero. E a gente precisa ter profissionais da saúde treinados para isso. Então, em muitas regiões de poucos recursos, a gente não tem a quantidade de profissionais suficiente treinado para que faça o tratamento, mesmo das lesões precursoras do câncer de colo do útero, mas também da doença invasora. Então, acho que a gente tem que batalhar para oferecer mais rastreamento, para tirar o estigma da doença, mas também para capacitação local de profissionais e colegas, para que esses possam nos auxiliar a capacitar outros colegas e assim eles conseguirem andar no caminho para a eliminação do câncer de colo do útero nas suas regiões.
Quando você fala, inclusive, da capacitação profissional, Mila, nós temos ainda no Brasil uma medicina muito focada na questão do médico, né? E a gente sabe que para questões específicas de saúde pública, sobretudo quando se avalia um rastreamento populacional, em que você vai atender grande quantidade de mulheres, todas as ações que são muito vinculadas ou voltadas para o médico, elas tendem a falhar. Então eu queria trazer aqui a importância do profissional de enfermagem em toda essa linha de cuidado do rastreamento do câncer de colo uterino. Júlio, muito obrigada pelo teu comentário, pela tua pergunta. O time é muito importante, né? Não só a parte clínica do médico, mas a parte clínica da enfermeira que auxilia, a parte clínica de todo o profissional da saúde da comunidade, que faz a integração entre a comunidade e o atendimento clínico. A navegadora, que são os profissionais da saúde que conseguem auxiliar a organização do sistema para que as pacientes possam ir e voltar, né? E também que o sistema seja mais forte, além de todos os profissionais atuando em conjunto, a gente precisa que o próprio sistema seja forte. Então, a gente precisa de apoio da saúde pública, a gente precisa de apoio dos governos e a gente precisa de apoio de toda a nossa massa crítica clínica para poder fazer o atendimento dessas pacientes. Não só para prevenção primária, como a vacinação, mas também para atuar na prevenção secundária e conseguir fazer o tratamento dessas pacientes quando elas já têm lesão precursora ou, como eu disse, também depois que elas têm câncer. Então, com certeza, o time inteiro tem muita valia nesse momento, é muito importante. Nós vamos voltar, inclusive, nessa questão, Mila, do tratamento das lesões precursoras. Você citou a questão da navegadora, né? Que muitas vezes ela está focada no papel de uma enfermeira ou de uma técnica de enfermagem que vai lidar com todas essas questões da linha de cuidados da paciente. Como que funciona, assim, na prática, esse papel da navegadora? Como que ela atua lá no território? Na prática, a navegadora, ela ainda não é, esse não é um papel ainda muito difundido no mundo, mas ele tem que ser, ele é um papel importantíssimo. A gente demonstra isso em várias comunidades, em várias áreas aqui nos Estados Unidos, a gente demonstra isso, a gente está começando, a gente tem um trabalho já há muitos anos em Moçambique, que é um país na África subsaariana, e a gente está começando primeiro na área. Eu atuo na área de prevenção de câncer de colo, mas o nosso time inteiro de oncologia global atua também na área de mama, de prevenção de câncer de mama e de tratamento de câncer de mama. E a gente começou com a navegação com auxílio dos colegas brasileiros lá em Moçambique também. E isso faz toda a diferença porque consegue fazer com que a paciente volte para sua próxima, para o seu próximo compromisso que ela tenha de atendimento, não só para fazer o rastreio, descobrir o que ela tem, mas também para tratar e chegar no final do tratamento da sua doença. Então, essa navegadora, ela é um apoio entre a comunidade e o sistema médico clínico, e ela atua, é muito importante essa atuação da navegadora junto à comunidade e também junto a nós, porque isso faz a finalização do nosso trabalho, para que a gente possa atingir o tratamento final dessa paciente, não só descobrir que ela tem essa ou aquela doença, né, fazer o diagnóstico, mas também fazer o tratamento final. Kátia, eu acho que não tem dúvida, né, que o papel de uma figura dessa da navegadora, ela também seria fundamental para a sua realidade, porque o que a gente vê muitas vezes na prática é a perda de continuidade nesses processos, nessas etapas do rastreio, porque prevenção de câncer de colo uterino não se limita simplesmente à questão da coleta do exame de rastreio, você precisa depois desencadear uma linha de cuidado e que vá até o final naqueles casos efetivamente diagnosticados. Então, acho que não teria muita dúvida do papel de uma navegadora também no seu cenário, né? E junto com essa questão, eu já queria trazer uma outra provocação para você.
A gente tem ainda uma certa dificuldade, inclusive de profissionais de saúde, para realizarem a coleta dos exames. E aí eu queria que você trouxesse a possibilidade, inclusive, dos exames autocoletados, em que a própria mulher realiza a sua coleta. Como que isso tem funcionado aí na realidade de vocês? Ótimo. Oportunidade de falar coisas que eu já queria muito comentar aqui. Quando a doutora Mila fala da navegação, eu sou completamente de acordo, e isso espelhado numa realidade brasileira em que já se tem iniciativas do Programa Saúde da Família, por exemplo, né? Então, assim, eu vejo que esse papel de fazer a ponte da comunidade com o serviço, ficar próximo da mulher para que ela não perca o seu segmento, saiba o seu próximo compromisso, e entenda que aquilo é importante, mesmo que ela esteja circundada dos seus problemas sociais, que nós falávamos antes. Às vezes são esses que impedem a mulher de chegar, sabe? Impressionante como eles existem. Seja uma coisa realmente cultural, um impedimento que o marido impõe, ou ela está atenta à família, ou ela não tem nenhuma noção do risco que ela está correndo, enfim. Mas a figura dos agentes comunitários de saúde é que eu queria trazer, porque às vezes eles nem são profissionais de saúde, né? E o Brasil já adota o Programa Saúde da Família, que precisa, no meu ponto de vista, ser ampliado, e ele cumpria muito bem esse papel, porque o agente comunitário, nós tivemos a experiência de acompanhá-los, andando com eles nas ruas, entrando com eles nas casas das mulheres, das famílias. Eles vão lá prestar o seu serviço voltado, seja para pediatria, vacinação, cobertura, hipertensão e abordagem. Como está o seu calendário de prevenção do câncer de colo de útero? E esse agente comunitário, ele tem uma intimidade com aquela família, ele tem uma intimidade com aquela comunidade, e ele tem força mesmo de persuasão e de entrada, porque, infelizmente, eu estou falando de áreas que, às vezes, na periferia, por exemplo, de Manaus, são áreas perigosas, onde tem uma força importante de facções, sabe, de grupos que impedem a entrada na comunidade de profissionais de saúde. Mas o agente comunitário tem carta branca para entrar. Até isso, sabe, a gente tem que vencer. Então, a gente entrando com eles, a gente vê como eles são uma ponte. E, infelizmente, o Programa de Saúde da Família não tem uma cobertura muito boa no país como um todo. Falta pessoal, claro que eles precisam ser bem aplicados, né? É uma fala inicial, é o convencimento e é o elo, é o link com essas mulheres para que elas não se percam no meio do caminho. Então, apesar de não serem profissionais de saúde, eles têm um papel importante desse elo. Então, um papel, digamos assim, paralelo a essa navegação, mas que poderia ser bastante eficiente. E a gente constatou isso. Ampliar realmente essa ação dos agentes de saúde e trazer eles para dentro do programa de rastreamento de forma mais efetiva, né? Empoderando, inclusive, eles com essa ação do ponto de vista de captação de pacientes e de acompanhamento na linha de cuidado, né? Exato. E nessa experiência, quando você anunciou, quando nós estávamos aqui nos apresentando, que dentro do projeto Marco, com o qual eu tenho uma participação, ele é coordenado pela Fiocruz de Brasília, nacionalmente, mas nós temos um braço em Manaus e nós tivemos essa experiência de fazer o porta a porta, acompanhado dos agentes comunitários de saúde para abordar essas mulheres. E aí, chegando essa segunda pergunta que você me fez, sobre experiências com autocoleta. Nós tivemos experiências em oferecer, dentro de um contexto de pesquisa, oferecer a essas mulheres a autocoleta. O que seria isso? Ela teria a oportunidade, nós distribuímos diretamente para a mulher um dispositivo, que pode ser em forma de, vamos dizer assim, um suave, que é um cotonete mais compridinho, ou em forma de escovinha. Existem alguns modelos no mercado, e oferecer a elas que elas mesmas entrem no ambiente privativo, seja um banheiro, um biombo, atrás de alguma coisa, elas estejam lá com a sua intimidade. Nós orientamos como deve ser feito, ela mesma vai ao banheiro, aquele espaço, e ela introduz no canal vaginal esse material, esse dispositivo, ela vai fazer movimentos, segundo a nossa orientação, ela fecha e nos devolve. Então, com esse material, é material suficiente, mas para que nós possamos fazer os testes de detecção
molecular do DNA do HPV e até fazer genotipagem. Então, isso amplia muito o alcance. Eu não vou precisar, com o teste pela método de autocoleta, acertar canal vaginal, porque essa é sempre uma pergunta que as pessoas que estão na linha de cuidado ficam, meu Deus, essa mulher vai acertar o colo, ela vai acertar o canal? Não precisa. Basta que esse material encoste ali na parede cérvico-vaginal, fundo de vagina, que é o suficiente para coletar material que esteja lá o DNA do HPV. Se ele estiver lá, nós vamos detectar pelos testes moleculares. E com isso eu consigo fazer um alcance de mulheres que não chegam ao serviço. Então nós tivemos experiências no interior do estado do Amazonas, a cidade chamada Coari, com a ajuda de estudantes de pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas, nesse campus em Coari. E fomos de porta em porta, navegando nos rios e parando nas ribeirinhas. E foi uma experiência incrível, 0 de rejeição, 100% de acerto do material coletado, feedback rápido e, obviamente, nós seguimos com as mulheres que eram positivas, oferecendo a elas também teste colposcópico e tratamento quando for necessário. Mas a experiência, já está dito, a literatura já está muito clara que isso é eficiente, né? Que os testes de autocoleta, os métodos de autocoleta são eficientes, mas a experiência vivenciada por mulheres simples, ribeirinhas, no estado do Amazonas, foi incrível. Então, o resultado um retorno dessa população que elas fariam de novo, quem dera que fosse assim, eu não teria problemas, ainda mais num modelo em que os agentes comunitários pudessem levar isso à casa das mulheres, né, ou a algumas comunidades, digamos assim, faz-se um mutirão numa igreja, numa escola, mas junta as mulheres e elas vão ali, é muito mais simples do que toda a estrutura de fazer, por exemplo, o rastreio, o teste citológico. E isso é tão importante, né, Kátia, porque valida, inclusive, essa estratégia, essas ações isoladas, e traz para a gente, agora na atualização das diretrizes, a possibilidade dos testes autocoletados. Mila, eu queria conversar um pouquinho também sobre como nós fazemos o segmento pós-diagnóstico, né? Então nós temos aí os testes autocoletados, a paciente é colocada num lugar de risco. Olha, você está com infecção pelo vírus HPV, ou você tem uma citologia alterada, você vai para a investigação e faz o diagnóstico de uma lesão que ainda não é o câncer, mas é uma lesão considerada precursora, tem um potencial para se transformar em câncer ao longo dos anos. E hoje no Brasil ainda, esse tratamento das lesões precursoras é muito baseado em ambulatórios especializados, com médicos muito especializados, com cirurgias, com anestesia local, sedação. Mas a gente sabe que existem outras possibilidades que podem simplificar esse tratamento e levar ele para dentro da região da localidade em que as mulheres vivem, né? Eu sei que você tem ampla experiência, inclusive, com os tratamentos destrutivos. Conta para a gente um pouquinho como que isso funciona, como levar o tratamento para próximo da paciente e descomplicar essa cadeia. Tá ótimo, Júlio. Obrigada pela pergunta. Eu vou entrar nessa tua pergunta, mas eu vou só retornar um pouquinho o que a Kátia falou antes sobre a autocoleta, para dividir 2 experiências bem rápidas que o nosso time tem. A primeira, em Moçambique, a gente fez um estudo de 9.000 mulheres e a gente oferecia para todas as mulheres autocoleta ou coleta pelo médico. Elas podiam escolher. E eu só queria dividir que mais de 97% das pacientes escolheram a autocoleta. Então foi uma demonstração de que é aceito, né? De que é um método bastante aceito pelas pacientes, claro, daquela região, com aquela cultura, mas a gente vê isso em vários outros estudos no mundo. A gente tem um outro, mais de 90% dessas pacientes, mais de 32%, na verdade, dessas pacientes foram tratadas para lesão precursora ou para o câncer de colo do útero. Então é possível numa área de pouco recurso, né? Porque é um país de baixa e média renda como Moçambique. Mas também a gente tem uma outra experiência nos Estados Unidos, numa cidade dos Estados Unidos aqui que chama Austin, com uma população especial. Então a gente fez um estudo numa população de pessoas que não têm casa própria, que vivem na rua, né? E que tem atendimento num centro que recebe
essas pessoas para fazerem atendimento médico. E nesse local, então, a gente ofertou a autocoleta, que também foi muito bem aceita pelas pacientes. O que a gente teve de maior dificuldade nesse segundo estudo foi que as pessoas retornassem para fazer o seu tratamento. Então, como eu digo, a gente precisa gastar tempo e energia para organizar um sistema adequado para que as pacientes possam ser tratadas. Então, não basta só oferecer, acho que a autocoleta está aí para ficar, né? Maravilhoso, a gente vê que as pacientes realmente aceitam, é um método excelente, mas a gente tem que explicar para as pacientes, estimular que elas retornem para o tratamento. E aí a gente entra, então, no tratamento ablativo, como o Júlio bem falou, né? Ele ainda não é liberado no Brasil, que fique bem claro, ele tem que ser liberado pelo Ministério da Saúde. Nas nossas diretrizes, ele ainda não é, mas em outros países sim, e é recomendado pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde. Então, de novo, a gente tem experiência em alguns países, como, por exemplo, Moçambique, mas também em outros países, de uso da termoablação. Por quê? Porque nesses países com menos recursos, a gente, primeiro, não tinha capacitação suficiente para fazer excisão de todas essas lesões em todas essas pacientes. Quando a gente não tem ou aparelho ou médicos treinados para isso na região, então nesses países que autorizam, né, e que tem autorização dos guidelines, das diretrizes, que se faça quando tem critério específico que se faz tratamento ablativo. As pacientes que não entram nos critérios de tratamento ablativo, essas sim vão para tratamento incisional. E aí a gente pode utilizar os recursos que a gente tem, os médicos experientes que a gente tem, para fazer o tratamento incisional das pacientes que não entraram no critério de ablação. Pacientes recebem muito bem. A gente tem 2 tipos de ablação atualmente, que é a termoablação, que é com calor, ou a crioterapia, que é que resfria o colo, faz congelamento do colo, que são técnicas mais antigas. A termoablação era uma técnica antiga, parou de ser utilizada e hoje está com força total no mundo, né, globalmente falando. E a crioterapia é uma técnica bastante antiga também e que até hoje ainda é utilizada em várias regiões. O problema maior da crioterapia é que a gente precisa de um gás, os tanques são bastante pesados e acaba sendo difícil o acesso em áreas mais remotas. E a termoablação, a gente usa uma máquina um pouco mais leve, mais fácil, mais adaptável, não tem nenhum conflito de interesse, né, com as empresas, mas só para dizer que são aparelhos que atualmente são um pouco mais disponíveis, mais fáceis para a gente utilizar nessas populações de difícil acesso. Então, Júlia, acho que, resumindo, a autocoleta está aí para ficar, ela deve vir, o Brasil deve instituir a seguir, já foi autorizado nos Estados Unidos para coleta de pacientes que não conseguem fazer a coleta pelo médico em área clínica e deve ir para outros países em bem pouco tempo também. Mas a gente tem que preparado fazer o tratamento de todas essas mulheres que a gente rastrear positivo e trazer as mulheres que retornarem. Então, são muitos desafios, mas a fala de vocês é sempre no sentido de ampliar o acesso e fazer com que a gente tenha realmente o começo, meio e fim para essas mulheres. Infelizmente, o nosso tempo ele é restrito, mas eu gostaria de agradecer imensamente esse momento de troca de experiências e deixar para vocês a oportunidade de fazer uma fala de encerramento baseada nessa campanha de mobilização contra o câncer de colo uterino, o Março Lilás. Por favor, Mila. Eu agradeço muito a oportunidade, acho que o Março Lilás está aí para a gente fazer um apelo para as pacientes que participem tanto da vacinação, né, prevenção primária, quanto do rastreamento com seu tratamento adequado na prevenção secundária do câncer de colo do útero. É um câncer que não deveria mais existir, infelizmente ainda tem muitas vidas que a gente perde por causa dele, e a gente quer eliminar o câncer de colo do útero. A gente só vai conseguir isso se todos caminharem na mesma direção, né? Então, todos os profissionais da saúde unidos, de todas as especialidades, de todas as áreas que atuam nessa área, e também as pacientes e os participantes dessas campanhas que venham e que façam o seu rastreamento, o seu tratamento e que a gente possa juntos, então, caminhar para a eliminação do câncer de colo do útero. Obrigada, Júlia, pelo convite de novo. Muito obrigado, Mila. Kátia, por favor, fique à vontade. Quero muito agradecer a oportunidade de vincular essas falas
e fazer uma fala convidativa, né, de duas coisas, que o Márcio Lilás seja de eficácia, né, de que a gente atinja consciência das pessoas, e que ele seja de reflexão do que pode vir para melhorar. Então, nossa fala hoje aqui foi muito nesse tom de outras alternativas, o que está caminhando paralelamente, ainda como pesquisas e já experiências em campo, e sou super apoiadora da ideia de fazer um point of care completo nessas áreas remotas, difícil acesso, com pessoas que têm consciência cultural, que tem esses impedimentos, dificuldade de ir e vir em várias etapas, e que a gente possa fazer desde o rastreio até a avaliação de risco e tratamento no único momento. E isso já tem também experiências, como a doutora Mila já falou, que até uma aprovação, fico feliz de saber que a senhora é apoiadora também. São experiências que a gente também já está trazendo, junto com o grupo PAVE, que é um grupo internacional, que esse grupo Marco também é ligado, do Projeto Marco, e de fazer o que a gente chama de alto rendimento. Então já tem algumas experiências sendo colocadas aqui no Brasil, e que a gente espera trazer depois com sustentação de dados importantes, né, com esse feedback, a gente possa trazer as transformações. Então, que Márcio Lilás traga essas oportunidades de mudanças reflexivas também. Obrigada, doutor Júlio, doutora Mila, pela oportunidade de estarmos juntos. Bom, na verdade, eu é que agradeço imensamente a participação da doutora Mila Salcedo e da doutora Kátia Torres em mais um episódio do PrevCast. Encerramos então esse episódio, espero que todos tenham gostado e divulguem nas suas redes sociais para que a gente possa ampliar o conhecimento do câncer de colo do útero. Para saber mais sobre os projetos do Hospital de Amor e acompanhar o nosso conteúdo, siga-nos nas redes sociais, você pode inclusive fazer a sua doação para o Hospital de Amor. Nos vemos no próximo episódio, até lá. Hospital de Amor apresentou PrevCast, a prevenção salvando vidas.